Ei, tá tudo bem por aí? Bom dia, excelente domingo pra você. Hoje, domingão, dia 15 do mês de maio, estamos começando mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. E na edição de hoje, você vai ver que o Brasil segue batendo recordes, alcançando números muito significativos na produção de cana-de-açúcar. Só nesse ano, ou nessa safra, serão 600 milhões de toneladas. E você vai conhecer também, um acessório curioso. Eu dei um nome, luva mágica. Ela foi criada por cientistas e tem o poder, a capacidade de detectar substâncias tóxicas nos alimentos. Já já a gente vai ver que coisa bacana, fruto da ciência do nosso Brasil, de meu Deus, hein? E você vai ver também que produtores de café estão enfrentando uma dificuldade. Pandemia complicou a questão do transporte marítimo no Porto de Santos. E os cafeicultores têm que embarcar essa carga. E aí eles tiveram que se virar, deram um jeito e estão conseguindo fazer o trabalho, que aliás é muito interessante no nosso país tradicional, nesse Brasilzão de meu Deus, hein? Aliás, meu amigo e minha amiga, preste atenção na receita da Fazenda de hoje. Tânia Guerra chama a atenção. Traíra frita. Relativamente simples, porém tem um pulo do gato que vai chamar demais a sua atenção. Portanto, meu amigo e minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Agro Record já começou. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record fala exatamente sobre a produção da cana-de-açúcar, safra 2022-2023. E o Brasil segue batendo recordes. Tanto que, para onde quer que a gente olhe por aí, a gente vê muito cana-de-açúcar, vê muito eucalipto também, mas a predominância da cana parece que ainda está dando o que falar. Tanto que devem ser 600 milhões de toneladas. Vamos entender por quê. Nos canaviais, a colheita segue firme. A Companhia Nacional de Abastecimento indica que o Brasil deve produzir durante a safra 2022-2023 596 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A quantidade representa quase 2% a mais que a safra anterior. A produtividade agrícola também deve aumentar. Resultado de pesquisas e aperfeiçoamento de processos na lavoura. Do aumento de produção por melhoria de qualidade da lavoura, né? Mas dentro da mesma área, hoje a gente vem usando tecnologia com biológico. Hoje a própria palha da cana, não queima da cana, hoje ela se tornou um adubo aí orgânico, né, dentro da propriedade. Então a expectativa de melhoria é dentro disso, não de aumento de área, né? Este grupo tem 10 mil hectares na região, 7 mil são de canaviais. A cana produzida em Pederneiras é levada para uma usina na cidade de Macatuba. O produto chega nos tratores. Todos têm balança para checagem de peso. A cana-de-açúcar é despejada nos baús até completar 53 toneladas, capacidade de cada treminhão. Nesse processo, cada passo da produção é registrado. Hoje a tecnologia ela é primordial para que a produção ocorra, né? Com qualidade, com uma redução de custo, com sustentabilidade. A agilidade em que as máquinas proporcionam na colheita faz diferença lá na frente quando a cana-de-açúcar chega nas usinas. A redução do tempo em que o produto sai do campo e vai para a moagem faz diferença na produtividade. É mais etanol e mais açúcar por tonelada. 40 milhões de toneladas de açúcar devem ser produzidas nesta safra. Aumento de quase 15% na comparação com o ciclo anterior, o que contribui para a perspectiva de crescimento das exportações do produto. Já o cenário do etanol é de controle. Pode haver queda de 11% no álcool anidro e de 5% no hidratado. Com a demanda interna em crescimento, haverá limite das exportações e incentivo para importar o combustível. O atual cenário também aperta o produtor com a alta dos insumos. Realmente o custo aumentou um pouco esse ano, né? Devido aí os insumos estão um pouco mais caros. Mas onde a gente tem que tirar isso? Na produção, né? Na melhoria de qualidade, que aqui dentro das lojas a gente tem algumas premiações aí por qualidade, por produção, por hectare. Então, dentro dessa perspectiva que a gente vai conseguir abater esse custo, aumento de custo aí. Com o custo de produção lá em cima, produtores têm mais um desafio: manter a qualidade do que é ofertado sem prejudicar a produtividade. A esperança é que
Como o álcool hoje ele é um dos produtos que menos gera gás carbônico para a natureza, né? Um produto que hoje ele é eficiente em quase 90% aí de geração, de não gerar o gás carbônico para a natureza. Então a gente tem as perspectivas aí que países de fora acabam importando esse álcool do Brasil também, né? Foi uma coisa minha, hein? Portanto, minha responsabilidade. Dei o nome a ela de luva mágica. Ah, Colima, o que é a luva mágica? Eu vou te explicar. Um acessório que, segundo Tânia Guerra, tem o poder de identificar, detectar substâncias tóxicas nos alimentos. Evidentemente que é uma criação muito interessante dos cientistas brasileiros e agora a gente vai conhecer. Vem aí, hein? A tal da luva mágica. Conheça. Tem no pimentão, no morango, nas hortaliças. Os chamados defensivos agrícolas são produtos químicos usados na lavoura para combater fungos, ervas daninhas e aqueles insetos que fazem mal às plantações. O problema está no uso exagerado desses pesticidas. Um levantamento apontou o excesso de agrotóxico em 5 de cada 20 alimentos pesquisados. Principalmente a casca dos alimentos, há uma grande concentração de agrotóxicos. É onde aquele inseticida, a pesticida, entra em contato primeiro. O ideal é que esses alimentos sejam retirados da casca. Porém, existem alguns que não dá para tirar a casca. E aí você tem uma ingestão maior também desses agrotóxicos. Mas como saber se o que estamos levando para casa está ou não com excesso de agrotóxicos? Os únicos que tem, assim, é orgânico, que vem descrito na embalagem, né? Mas aí também o preço fica bem acima do que a gente consegue pagar. Na maioria das vezes, a gente fica na incerteza, né? Então a gente acaba assumindo o risco e prejudicando a nossa saúde. E se inventassem um jeito de medir os níveis de agrotóxicos ao pegar um tomate, por exemplo, pesticida identificado só de tocar de leve numa folha de couve, pois cientistas da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, criaram uma luva capaz de fazer tudo isso. A luva que detecta os agrotóxicos mais usados no Brasil é dessas comuns, de borracha mesmo, e tem sensores nos dedos. Os dispositivos que reconhecem os pesticidas são conectados a um equipamento que processa os dados. O resultado aparece na tela de um telefone ou computador. Para fazer o teste, basta encostar os 3 dedos no alimento. O resultado sai em 1 minuto. Na demonstração com um suco de laranja, foram apontados 3 tipos de pesticidas, colocados de propósito na bebida. No futuro, a luva vai ser um instrumento para pessoas comuns. Será possível ter uma em casa, levar para a feira, por exemplo. Por enquanto, ela ainda é muito cara, custa R$20 mil. Por isso, a aplicação mais imediata é auxiliar agricultores a controlar os agrotóxicos na produção. Porque eles vão conseguir monitorar se a quantidade de uso dos agrotóxicos está sendo suficiente para o controle das pragas e que eles não estão usando uma quantidade excessiva além do necessário. Além disso, nós temos vários pesticidas que vêm sendo proibidos. Então, é importante o uso da luva também para a gente monitorar se a nossa legislação está sendo cumprida. Primeira parada da edição de hoje do Agro Record e já depois do intervalo você vai ver uma dificuldade enfrentada pelos cafeicultores brasileiros. A pandemia trouxe inúmeras dificuldades na questão de logística, etc., lá no Porto de Santos. E aí os cafeicultores precisam fazer com que essa carga seja desovada e estão tendo muito êxito nas medidas que adotarem já. A gente mostra para você. Aguenta aí.